Bom dia, graça e a paz, irmãos em Cristo Jesus. Estamos dando início a mais um programa Voltando para Jesus, nesta manhã de sábado. Hoje, na apresentação do programa, seu irmão em Cristo, pastor Claudemir, né? Você que está nos assistindo pela primeira vez, você que está nos assistindo aí, ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista Maranata, eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? IBM TV Acre. Também eu peço, se possível, curte a página, tá? Curte nossos vídeos para que o YouTube possa, né? Está dando aí, vendo que tá dando certo, então vai dando like aí também, tá bom? Então vamos lá. Você que está aí, pastor, eu preciso compartilhar. Sim, compartilhe essa palavra. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, né? Olha, fala para os seus amigos aí, ó. A Igreja Batista Maranata tem um canal que todo sábado, né, eles estão colocando ali uma palavra ao nosso coração. Então você pode estar, né, também acessando aí o sininho, né, coloca aí todas as notificações para você estar recebendo em nome de Jesus. E nesse momento agora vamos aqui para a palavra de Deus. Irmão, você que está nos acompanhando, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, abra sua Bíblia, você que pode aí, em Mateus capítulo 8, o versículo de número 23 ao 26, a Bíblia ela vai contar a história muito boa, uma história que vai falar o meu e o seu coração, que diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando. Acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança naquele lugar. Amados irmãos, em Cristo Jesus, eu estava meditando nessa palavra para trazer nessa manhã ao nosso coração. E Jesus ele me deu uma direção de falar algo sobre a importância de termos Jesus no nosso barco. E a pergunta que eu faço para você que está me acompanhando aí: Jesus ele está no seu barco? Será que Jesus ele está na sua vida? Entenda que quando Jesus estava no barco, ou seja, quando Jesus está na vida de alguém, não devemos ter medo. O problema de muitas pessoas é que hoje não vivem uma vida de intensa amizade com Jesus. Não tem Jesus dentro do seu barco. Na verdade, muitas pessoas não têm Jesus na sua vida. Pois na hora certa, entenda, quando Jesus ele está no barco, na hora certa, ele manda embora toda a tempestade. A importância de você ter Jesus dentro do seu barco, a importância de você ter Jesus na sua vida, é porque no momento certo ele vai mandar a tempestade sair. E isso é muito interessante. Nessa passagem nós vemos que os discípulos eles estavam enfrentando um momento muito difícil. Eles estavam ali enfrentando uma dificuldade muito grande. Eles não imaginavam o que eles iam passar naquele momento, mas naquele momento a Bíblia fala que eles viram uma grande tempestade se aproximar. Eles estavam em um barco, nesse barco Jesus também estava, mas eles não se perceberam que aquela tempestade iria prejudicá-los. O que me chama a atenção é que uma grande tempestade, ela estava colocando todos aqueles em risco. Todos aqueles discípulos estavam passando por aquele momento de dificuldade. Vendo eles que Jesus estava no barco, mas nada fazia. Vendo eles que Jesus estava ali na maior calmaria. Vendo eles que a dificuldade estava grande, mas Jesus, quieto, parado no seu canto, ficou. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, a tempestade pode se levantar, a dificuldade pode se levantar, mas ela se levanta para cair. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor está presente. E o que me chama a atenção, e perceba que Jesus estava no barco, mas o fato dele estar no barco não os livrou de passar por um momento de adversidade. O momento ali, a importância de Jesus estar naquele barco, mas mesmo ele estando naquele barco,
Eles não deixaram de passar pelaquela dificuldade, por aquele problema. Sabe o que eu aprendo aqui? É que mesmo Jesus estando com a gente vai passar por problemas, a gente vai passar por dificuldade. Entenda, a gente vai passar, a gente não vai permanecer. E naquele momento os discípulos observaram a dificuldade que eles estavam vivendo. Só que Jesus nunca nos enganou. Ele disse em João capítulo 16, no versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimos, eu venci o mundo. Jesus deixou algo claro para mim e para você. Nesse mundo vamos ter aflições, mas temos que ter ânimo, porque Jesus nos ensinou a vencer. Vencer a tempestade da vida é fácil. Você apenas precisa estar caminhando com aquele que tem poder para acalmar a tempestade. Você precisa caminhar com aquele que tem autoridade para acalmar o mar, para acalmar o vento. O problema de muitas pessoas é que não caminham com aquele que tem a autoridade de mover o mundo espiritual. Entenda que os discípulos ali eles compreenderam a dificuldade que eles estavam vivendo. Então eles tomam a maior decisão da sua vida. Eles vão acordar o mestre. No momento da provação é muito importante chamarmos por ele. No momento da dificuldade é muito importante você clamar por Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer que eu entenda? Eu quero que você entenda que Jesus ele deu a vida por mim e por você. Jesus se entregou naquela cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de termos a vida eterna. Mas é necessário clamarmos, é necessário chamar o nome de Jesus para que seja calma toda tempestade na nossa vida, toda dificuldade na nossa vida. O problema de muitas pessoas é que não clamam, de muitas pessoas que não querem caminhar com Jesus. Observe que os discípulos ali estavam passando uma grande dificuldade, mas mesmo naquela dificuldade, eles entenderam a importância de ter Jesus no barco. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo hoje. Mas uma coisa é certa: se você não clamar, se você não buscar aquele que tem a autoridade de acalmar o mar, de acalmar o vento, você vai continuar nessa tempestade. Entenda que quando os discípulos viram que a situação estava complicada, eles clamaram por Jesus e Jesus o salvou. Entenda isso. Jesus estava quieto no seu lugar. Jesus estava dentro de um barco, onde a Bíblia fala que as ondas do mar estavam adentrando no barco. Jesus estava calmo. Jesus estava parado, deitado, dormindo, descansando no meio da tempestade. E o discípulo disse: rapaz, como é que é isso? O mestre está ali. Será que ele não vai nos ajudar? Ei, entenda algo. O mestre só ajuda quando você chama. O mestre só ajuda quando você clama por ele. Então os discípulos ali entenderam: é necessário que nós vamos clamar, que nós vamos acordar o mestre agora. Vamos lá, vamos chamar ele, porque ele vai fazer algo. Entenda, você que está assistindo, a tempestade da vida, ela veio para nos afrontar, mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para acalmar. Jesus ele veio para tirar todo o peso espiritual da nossa vida. Perceba que naquela passagem, no momento da tempestade, os discípulos sentiram medo. Eles sentiram medo em ver uma grande tempestade surgir à frente deles. Interessante observar que eles eram pescadores, eles conheciam aquele lugar, eles conheciam o mar, eles já tinham passado por outras tempestades, mas aquela tempestade foi algo diferente. Aquela tempestade foi diferente. Deixa eu falar algo para você. Quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está na nossa vida, vai surgir tempestades totalmente diferentes da que vocês viveram quando ele não estava com você. Por isso que muitas pessoas dizem: ah, pastor, eu não consigo servir a Jesus porque depois que eu passei a caminhar com Cristo, é umas lutas, é umas dificuldades. Exatamente, é isso mesmo.
Caminhar com Jesus, caminhar com Cristo no nosso barco, na nossa vida, exige renúncia, exige que a gente venha tomar decisões para abandonar o pecado, para abandonar a mentira, para abandonar tudo aquilo que não apresenta a nossa presença ao Senhor. Pois o Espírito Santo, ele precisa habitar dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de um templo limpo. Entenda, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Para ele habitar dentro do seu corpo, é necessário que haja uma limpeza espiritual. É necessário que tudo aquilo que não presta saia de dentro de você. Por isso que o nome do programa, Voltando para Jesus, é um nome profético. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não voltam para Ele. Muitas pessoas querem ser curadas, mas não querem o dono da cura. Muitas pessoas querem ser libertas, mas não querem o libertador. Muitas pessoas querem ser libertas das tempestades da vida, mas não querem caminhar com aquele que tem autoridade para acalmar a tempestade, para acalmar o vento. Talvez você que está me assistindo nesse momento deve estar se perguntando: pastor, eu ainda não estou preparado para aceitar Jesus. A verdade, irmão e irmã, é que ninguém está preparado. É uma renúncia que eu e você temos que fazer diariamente. É uma renúncia que nós precisamos tomar para abandonar aquilo que não agrada a Deus. Talvez você esteja se perguntando: pastor, o senhor não sabe como é que é a minha vida. Não, eu não sei como é que é a sua vida. A mesma pergunta: você sabe como é que foi a minha vida? O que eu tive que renunciar, o que eu tenho que renunciar para viver uma vida de santidade com o Senhor. Sabe, irmão, sabe, irmã, a nossa luta é uma luta diária. Jesus, ele nos ensinou a caminhar debaixo da autoridade dele. Por isso que ele permitiu aquela tempestade naquele momento, aonde seus discípulos estavam dentro de um barco, para ver a fé de cada um deles. Então entenda que ter medo é normal para todo ser humano, pois o medo é um mecanismo de autoproteção. O medo é um mecanismo de autoproteção. Ele serve para nos avisar que estamos em perigo. Naquele momento eles sentiram um grande medo. Uma grande tempestade se levantava. Então eles viram o perigo que estavam correndo. Mas quando esse medo atinge um grau elevado, aí sim surge um problema. Por isso que o medo, ele faz parte da vida do ser humano. Mas vai chegar um momento que o medo, ele vai atingir um grau sobrenatural, que é necessário você clamar. É necessário você buscar ao Senhor. Eu tenho visto nesses últimos dias pessoas caminhando até Jesus, pessoas buscando Jesus. Por quê? Estão sentindo medo. Há uns dias atrás, conversando com um discípulo, um amigo, ele é assustado com o que está acontecendo no mundo. Assustado, porque ele viu o sol de uma cor diferente. E ele disse algo que me chamou a atenção: pastor, eu preciso voltar para Cristo. Eu só disse amém. Só que o medo ativou algo na vida daquele jovem. O medo ativou a preocupação da salvação. O que me chama a atenção é que muitas pessoas não entendem a dificuldade, não entendem o grau de responsabilidade. Porque, irmão e irmã, entenda algo. Eu e você somos responsáveis pelas nossas condutas com o Senhor. Somos responsáveis para onde estamos levando a nossa alma. Por isso, o medo, ele faz parte da vida do ser humano. Mas quando esse medo atinge um grau elevado, existe um grande problema. Quando chegamos nesse ponto, passamos a duvidar. Quando chegamos nesse ponto, passamos a dizer: será que Deus não está comigo? Porque eu já aceitei Ele está comigo no barco, Ele está comigo na minha vida. Mas essa situação que eu estou vivendo, cadê Deus? Cadê o meu Senhor? Então, o medo, ele chega num grau que você começa a duvidar. Eu fico imaginando aqueles discípulos olhando e dizendo: poxa, Jesus está com a gente, mas não vai fazer nada. Só que o que chama a atenção é que se você não clamar, Ele não vai agir. Se você não chamar, Ele não vai agir. Se você não buscar a sua cura, Ele não vai curar. Entenda que Jesus, ele precisa ouvir da tua boca
a palavra eu quero. O que é que você quer? Quero ser curado. O que é que você quer? Eu quero um trabalho. O que é que você quer? Eu quero uma libertação para fulano, ciclano. Então nós temos que pedir, nós temos que clamar. Se você não clama, Ele não vem. Se você não chamar o Senhor para habitar dentro de você, Ele não vem. Esse tipo de medo, irmão, ele gera incredulidade. Os discípulos naquele momento começaram a ficar incrédulos, desacreditando. E isso também vai gerar uma falta de fé. E a falta de fé, ela vai nos impedir de ser abençoado. A falta de fé, ela nos impede de sermos abençoados. Por isso eu quero falar algo para você nesta manhã. Creia que Jesus irá expulsar toda a tempestade da sua vida. Creia no nome de Jesus, que Ele tem autoridade para expulsar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te coloca medo. Aprenda a viver uma vida separada para as coisas de Deus. Santidade significa separado. Você tem que viver uma vida separada para fazer a vontade de Deus. Você não pode mais viver com a dúvida: será que Jesus me ama? Sim, Ele te ama, ao ponto de entregar a sua vida para salvar você. Ao ponto de entregar a sua vida para salvar a sua casa, a sua família. Mas você precisa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa declarar: eu creio que eu serei livre. Eu creio no nome de Jesus que eu serei curado. Entenda, existe uma chave espiritual: Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem autoridade. Então você precisa clamar em nome de Jesus. Não pode mais ficar olhando para a tempestade. Não pode mais ficar olhando para a dificuldade da vida. Depois que você aceita caminhar com Jesus, você não tem que olhar mais para trás. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para o caminho. Porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Entenda nesta manhã. Entenda. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Eu não conheço a tua vida, mas aquele que mudou a minha vida pode mudar a tua história. Aquele que mudou os meus passos pode mudar os teus passos. Mas você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que fazer algo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero aqui fazer uma oração agradecendo essa palavra ao nosso Senhor. Sabemos que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Vamos orar ao Senhor. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome por esse momento, Pai, na Tua presença, por esse programa, voltando para Jesus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem colocado pastores, homens de Deus, para ministrar nesse programa, Senhor. E sabemos, meu Deus, que muitas pessoas são alcançadas através do programa. E que nós possamos a cada dia mais, Senhor, estar firmado na rocha. Que nós possamos estar fazendo a Tua vontade, glorificando e exaltando o Teu santo e maravilhoso nome. Meu Deus, nesse momento eu quero aqui repreender, Senhor, toda seta de Satanás na nossa vida, toda seta do diabo na nossa família, Senhor, no nosso trabalho, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir porta para aqueles que não têm. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir, meu Deus, o coração daquele que está com coração de pedra. Que o Senhor venha transformar, meu Deus, a nossa vida para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. Não importa a tempestade que vamos viver, nós temos que entender que o Senhor vai estar no barco com a gente, que o Senhor vai estar
presente com a gente. E vamos clamar ao Senhor. E vamos clamar porque o Senhor tem autoridade para acalmar o mar, para acalmar o vento, para acalmar a tempestade na nossa vida. E nesta manhã de sábado, meu Deus, eu oro e repreendo, Senhor, toda manifestação do diabo na vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Glorificado seja o teu nome e exaltado seja o Senhor. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, quero também passar a nossa programação semanal, tá bom? A nossa programação semanal. Domingo, todo domingo a gente tem, né, o nosso culto da família, que inicia às 18h30. Você que não tem uma igreja, que queira estar com a gente todos os domingos, a partir das 18h30, nós temos nossos cultos da família. E nas terça-feira, nós temos as nossas células. Somos uma igreja em células, estamos espalhados aqui no Vale do Juruá, em várias localidades. Então, pastor, eu quero conhecer uma célula, eu quero participar. Você pode estar entrando em contato até mesmo aí pelo canal, tá? Manda lá o seu contato, a gente entra em contato com você, lhe direciona a uma célula bem próximo à sua casa, amém? Também nós temos o nosso momento, né, de oração de segunda e quarta-feira, que vai iniciar às 18 às 19 horas, que é o momento de oração. Também temos os nossos cultos de quinta-feira, que é o culto Rompendo em Fé. O culto de quinta-feira começa um pouco mais tarde, às 19 horas. Vem, aplique a sua fé. Irmãos, eu tenho visto muitos milagres que Deus tem realizado através dos cultos Rompendo em Fé, tá bom? Faço esse convite para você. E na sexta-feira, pastor, o que é que tem na sexta-feira? A nossa Escola Bíblica Maranata. Inicia às 19 horas. Escola Bíblica Maranata. Venha participar com a gente, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Shalom.